qual que é o papel da mentalidade que você teve que desenvolver, tá? Para você vencer os principais desafios que você foi enfrentando no meio do caminho. Você já contou um que é a lesão, né? Você se lesionou no meio do projeto e você não queria parar, porque senão você sabia que tudo que você construiu, você ia ter que recomeçar, você não ia desistir, você ia recomeçar mais para frente. Mas fora isso, como é que você fez para desenvolver a mentalidade, para superar desafios, tanto físico quanto desafios mentais, desafios enfim, de relacionamento com a equipe que você montou? Como é que foi o papel da mentalidade? Cara, foi chave, foi o principal. E assim, eu não entrei nessa para ver se ia dar certo. Eu entrei nessa e tinha que dar certo. Eu pedi demissão. Tinha plano B? Não tinha um plano B. Tinha esse plano e esse plano tinha que ir até o final. A minha meta principal era chegar até a maratona 365. Só que eu não podia pensar nesse número o tempo inteiro. Eu tinha que me concentrar no hoje, um dia de cada vez. Então a minha primeira meta era vencer a primeira semana. A minha segunda meta era atingir 30 dias. A terceira meta era atingir 60 dias. E eu terminava hoje, eu entregava o resultado de hoje, eu começava a pensar no resultado de amanhã. O que eu tenho que entregar amanhã? 42 quilômetros, 195 metros. E depois, 42, 195. E depois, e depois, e depois. Então, cada dia vencido me aproximava mais da minha meta principal. E as metas intermediárias eram importantes para validar se eu estava no caminho certo ou não. Minha alimentação está adequada ou não está? Meu gasto calórico está adequado ou não está? Minha hidratação está adequada ou não está? O quanto de carboidrato que eu estou consumindo durante a maratona tal não está? A quantidade de horas que eu estou dormindo está adequada ou não está? Todas essas respostas eram importantes para validar se a estratégia estava correta ou não, meu ritmo está adequado ou não está. Então, fazendo um paralelo com o mundo dos negócios, é isso também. A gente sempre tem uma meta de faturamento, de receita, de profit a ser atingida, mas o quanto que a gente persegue isso diariamente ou em bases mais frequentes. Então, eu tive que ter esse tipo de planejamento durante a execução. E aí eu me concentrava um dia de cada vez. Para me manter firme. Como eu já estava pagando muitas contas, cara, eu pedi demissão, a minha família dependia de mim, eu estava usando minhas reservas, que eu acumulei ao longo de 22 anos, para bancar as minhas responsabilidades como pai e marido, e ainda tocar o projeto, porque eu não consegui patrocínio. Imagina, uma pessoa que tinha corrido uma vez na vida, se propondo a correr 365 dias. Então, quando eu percebi que seria muito difícil conseguir patrocínio, eu me concentrei no propósito. Sabia que seria criticado, e fui muito criticado, mas tinha um propósito: construir uma nova história, né? Inspirar pessoas. E nas minhas palestras eu até faço algumas provocações, né? Que foram os questionamentos que eu me fazia. Por que você acorda todo santo dia? Por que você faz o que você faz? Qual que é a tua motivação? Que legado que você quer construir? Então, ao responder essas perguntas, você vai ter uma noção melhor do que você veio fazer aqui nesse mundo. E eu sabia que eu queria impactar as pessoas. Que através da minha disciplina diária de correr 42 quilômetros, eu estaria entregando muito mais do que quilômetros percorridos. Estaria passando uma série de mensagens de que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. De que nada é impossível, de que você é mais forte do que você imagina. Então isso me movia. Independente de lesão ou não. Eu sabia que tinha que ter lesão, estava no mapeamento de riscos. E de novo, eu não entrei nessa para ver se ia dar certo. Tinha que dar certo. Então essa era a mentalidade. Tinha que ir até o final. Então, mas eu tô assim, eu tô mega impressionado com isso, né? E o lance da mentalidade e da preparação, do planejamento, e principalmente da execução, né? Porque que nem eu brinquei com vocês, né? Eu treino, eu faço exercício, mas, putz, cara,
o meu personal já falou que eu preciso correr para poder atingir o objetivo que eu me propus, mas, cara, eu detesto correr, né? Então eu brinquei, você correu uma maratona por dia durante um ano, eu não consigo correr 50 metros. Correr de fato, sei lá, na velocidade 8, sei lá. Caminhar, beleza, né? Mas, cara, um ano, sei lá, é um ano sem você, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, sem você fazer uma viagem, sem você, sei lá, sem você deslizar na alimentação. Eu vou fazer um churrasco aqui no sábado à tarde. Não, você tem que correr, aí depois é a banheira de gelo, aí depois amanhã você vai ter Cara, não tem pizza. Como é que você administra tudo isso? Porque você tem Natal, você tem o Ano Novo, você tem o Carnaval, aí você tem pressões familiares. Isso você também precisa recorrer à mentalidade para ser casca grossa, do tipo, não, eu vou no churrasco, mas eu não vou, de repente, comer o que eu comer, ou beber o que eu beberia, sei lá. Sim, eu acho que para tudo, pro atleta profissional, principalmente, ele vive isso. Pro amador, eu me considero um atleta amador, é muito mais difícil, porque você tem o resto da vida, né? Um atleta profissional, ele se concentra naquilo ali, e é mais fácil, porque aquilo ali é a vida dele. Esse projeto se tornou a minha vida. Era a minha aposta, né? De um futuro diferente. Então eu tive que ter certas abdicações. Então eu não deixava de ir em eventos comemorativos, na casa de amigos, eventos sociais com a minha esposa, mas eu me alimentava antes em casa. Garantia uma base de alimentação. Chegava lá, beliscava alguma coisa, mas precisava voltar para casa mais cedo. Minha esposa ficava lá, às vezes com as crianças. Então teve esse impacto, principalmente na minha disponibilidade com ela. A família precisou fazer 2 viagens internacionais, que eu não podia ir. Então, eu tinha que correr. Foi pra Patagônia e foi pra Bariloche. Não dava pra correr lá. Se fosse em outro lugar, de repente eu até assumiria o risco. A primeira viagem, eles foram pra Patagônia, eu fiquei com peso na consciência de não ter ido. Eles voltaram, passaram o Réveillon lá, eu passei o Réveillon aqui sozinho. Fui para casa de um amigo, 9h30 da noite, 10 horas, bomba de fumaça, fui para casa dormir, passei o Réveillon dormindo. Acordei 5 horas da manhã e dia 1º eu fui correr, tive até companhia. 2 colegas me acompanharam. E eles voltaram, falei, vamos pra praia. Já conhecia a praia, falei, vamos pra praia. E o que aconteceu? Eu assumi esse risco, só que eu não tinha visualizado o tamanho desse risco. Na praia eu decidi correr, o primeiro dia de praia eu decidi correr os 42 quilômetros na areia da praia. Porque era uma areia batida, não era fofa. Eu já conhecia a praia, já tinha corrido lá uns 10, 15 quilômetros, mas não tinha corrido 42. E tinha que ficar pulando os canais. E ao pular os canais e por ser destro, gerou uma sobrecarga maior na minha perna direita. E aí veio a lesão. Por conta desse risco. A virilha veio por causa disso? Veio por causa disso. Se você não tivesse viajado, você tinha passado sem lesão, talvez. Talvez ela aparecesse um pouco mais pra frente. Porque a causa não foi isso. Isso foi o gatilho. Uma sobrecarga adicional. O trajeto que eu escolhi fazer, porque era sempre o mesmo trajeto, ele era na sua maior parte no sentido horário. Então a minha perna direita sempre ficou mais baixa do que a esquerda, porque eu corria próximo à calçada, na sarjeta ali. Então, naturalmente, estava gerando mais impacto na direita do que na esquerda. E quando eu fui para a praia e corri na areia, ao pular, gerou essa sobrecarga adicional. Tanto é que depois, que isso é outra coisa que eu trouxe do mundo corporativo. Eu fiz análise dos 5 porquês da minha lesão. Identifiquei a causa raiz e montei um plano de ação junto com a equipe, né? Mudei o trajeto para poder equilibrar a sobrecarga. Balancear mais a perna esquerda, por isso você conseguiu recuperar a direita. Exato. Mesma volta, só que começando pro outro lado. Exato. E aí ajustei. Então, esse foi um dos momentos. E aí, assim, as abdicações. Não pude viajar, eu tive que ter disciplina em tudo, porque qualquer coisa podia me derrubar do projeto. A alimentação, a hidratação, o sono, o recovery. Então, eu tive que balancear junto com a família. Uma gripe. Então, eu não peguei uma gripe ao longo do projeto. Nada. Mas é porque você tava com o radar ligado e o foco total nisso, né? O corpo tava inundado de endorfina, serotonina, ocitocina. Cara, se algum vírus tentasse
me derrubar, o corpo Mas já... o pessoal fala que, pô, tem gente que corre uma maratona, fica 2 semanas com imunidade baixa, pega tudo. Depende muito do processo de treinamento, depende do quão exaustivo foi. Eu não corria para performance. Então, meu corpo naturalmente foi se acostumando, foi se blindando. Cara, meu nível de testosterona batia 800, naturalmente. Eu não fiz nenhum tipo de reposição, de nada. Caramba, De cara, nada. A única coisa que eu incrível tomava ômega 3, vitamina D, que é importante, tinha que manter vitamina D entre 40 e 60. Eu fazia exame de sangue a cada 2 meses para poder ver como é que tava. CPK, marcador inflamatório, que o INCOR pedia, batia 180. Cara, o que é ridículo para um nível de esforço que eu tava fazendo, era para estar acima de 1000. Meu corpo se adaptou, então ele foi se... Você sentiu adaptação depois de quantas, mais ou menos? a partir de... É difícil, né? É, a gente fala ele tava fazendo todo dia, parece fácil, mas é um negócio desafiador. Né? A partir de qual maratona o seu corpo ficou razoavelmente acostumado? Eu acredito que a partir da 30ª, primeiro mês. Mas eu já cheguei preparado, né? O desafio era passar a primeira semana, e eu passei a primeira semana bem. Então a disciplina no treinamento foi fundamental. Assim, dizem que a primeira pessoa que correu uma maratona morreu, não é a história? O Fidípides, lá em maratona, ele correu de maratona até Atenas para avisar, deu recado e morreu. Mas isso é anedota ou não é sério isso? Eu não sei o quão verídico é a lenda, isso. né? É a lenda. Não, mas eu lembrei dessa história porque, pô, você falou assim, quanto tempo você levou pra se recuperar, né? Tipo, teve gente que nunca se recuperou. Né? Teve gente que nunca se recuperou. Mas assim, ó, a rotina é importantíssima. Muita gente não gosta de ter uma rotina. No meu caso, era fundamental. A rotina te mantém disciplinado, te mantém focado, te mantém no objetivo. E por mais que eu precisasse fazer algumas abdicações, eu também tentava equilibrar por outro lado. Pô, minha esposa queria ir no show do Coldplay. Eu falei, vamos. Saímos de Americana, viemos aqui para São Paulo, assistimos o show no Morumbi, 10 horas da noite acabou, 2 horas da manhã eu estava em casa. 5 horas da manhã eu estava de pé correndo outra maratona. E vários outros momentos eu tive que fazer abdicações também. Foram poucos, mas exigia um risco um pouco maior, uma análise um pouco maior para poder... Tinha que ser agradável para a família também. Fiz várias outras viagens. Natal fui passar na casa da minha sogra, eu corria lá. Fomos nessa ocasião para a praia. Eu fiz outras maratonas oficiais. Fiz 4 maratonas oficiais ao longo do projeto, que era para gerar engajamento. Prova. Fui correr no Rio, corri aqui em São Paulo, corri em Uberlândia, para ver como é que estava o engajamento. Mais gostosas de correr com a galera? Você já tinha uma galera correndo com você nas provas? Cara, me surpreendi. Eu me preparei para ir sozinho, porque eu não sabia o que ia acontecer, como é que ia ser a aceitação. Mas me surpreendi, desde a primeira semana começaram a aparecer pessoas para querer correr junto. E quando eu participei da primeira maratona oficial ao longo do projeto, que foi a Maratona de São Paulo, cara, o alcance que o projeto tinha atingido eu não imaginava. Na chegada, assim, eu filmei chorando, não conseguia segurar. Muita gente gritando meu nome ali, eu já sabia do projeto. Então, era qual maratona de São Paulo? Eu acho que era a Maratona 187, se não me engano. Já tava metadona total. Tá, já tinha passado da metade. Já era uma lenda já, Hugo. É a foto que tá na capa do livro? Essa é a última, 365. Que essa foto ficou muito legal. O Cleiton, foto do Cleiton Damasceno, fotógrafo, pegou certinho o momento ali. Esse aí foi um momento de extravasar, né? Eu cheguei junto com a minha família tá aí na capa também. E aí, meu filho aqui de costas, minha esposa com a mão no rosto ali, minha filha não aparece. Mas foi um momento aí o ápice, né? Mas isso era uma prova? A gente fez uma prova, eu não tinha... Uma prova oficial ou não? Uma prova oficial. Eu botei ingresso para vender e vendeu 2.500 inscrições. Incrível. E aí o seu era o 365? E o meu número era o 365, né? Você correu todo dia com o numerinho? Eu corria todo dia com o número. E ao longo do projeto eu consegui monetizar de alguma forma, né? Eventos esportivos, foram 3 eventos esportivos, Maratona 100, 253 e 365. Fiz camisetas, eu corri com camisetas coloridas, bonés, então houve um interesse de várias pessoas em adquirir produtos.
Foi a forma que eu usei, que eu encontrei de monetizar. Mas isso não era para ter receita, era mais para gerar alcance mesmo. E aí, depois do projeto, veio o livro para eternizar essa história. Estou trabalhando aí para criar um projeto para ver se a gente consegue fazer um documentário dele, registrar em documentário. Legal. Tem Tem bastante material? Tem bastante material. Bastante material captado já. Sim. Inclusive por produtora, que me legal. ajudava, que me acompanhava nos eventos. Deve ser legal, né? Você escrever um projeto para, de repente, apresentar para uma Netflix, para uma Amazon, né, cara? Essa é a ideia. É legal, meu. E eu vejo que eles estão investindo bastante, né? Em documentário, nesse... Tem bastante. Eu já assisti vários, e vários bons, cara. A Max também, que é a antiga HBO, também que faz bastante. Sim. Legal, meu. Muito bom. E aí, o que você achou deste conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais no episódio completo? E ó, para você ouvir ou assistir, tem um link na descrição deste conteúdo para que vai te levar. Se você quiser assistir aqui no YouTube, você vai ver o episódio completo. Se você quiser ouvir, tem no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, no player que você preferir. E se você se interessou em conhecer o programa de aceleração de super vendedores, saiba que tem também um link aqui para você poder conhecer o nosso treinamento, um treinamento em que eu e Daniel Mestre vamos acompanhar você durante 6 meses com 14 encontros online e ao vivo. Vamos te ajudar a desenhar processo de vendas, vamos te entregar a técnica de vendas e vamos ajustar o mindset, o comportamento para acelerar os teus resultados. Tem um link na descrição desse conteúdo aqui. Tamo junto? Ô, Lê, cara, mandei lá um monte de prospecção no WhatsApp, mandei um monte de mensagem, mas não voltou muita coisa não, cara. O que eu faço? Ô Dani, por que você não melhora a sua mensagem sendo mais interessante e gerando mais desejo? E o que eu faço para ele não sumir e continuar me respondendo? Você pode usar o rapport para favorecer a comunicação com o cliente. E se vier uma objeção, tipo de preço? Aí você usa uma técnica para isolar a objeção e ver se ela é verdadeira ou se ela é uma cortina de fumaça. E como é que eu faço para aprender isso e vender mais pelo WhatsApp? Aí, Daniel, você clica no botão de Saiba Mais e garante a sua vaga no workshop Vendas pelo WhatsApp do pessoal dos Super Vendedores. Eles estão fazendo um treinamento prático, online e ao vivo, que vai acontecer no dia 10 de agosto, das 9 da manhã à 1 da tarde. Cai como uma luva para quem trabalha com vendas, seja de produto ou serviço. Quer se inscrever? Clica no botão Saiba Mais e vem com a gente.